Isso. Missionários da Luz. Vamos lá. Nós começamos a estudar o capítulo 2, quando ele fala da epífise. E aí o amigo espiritual, ele fala da vontade, que é um elemento que, vinculado à glândula pineal, ela está ligada à vontade. Vou pegar o trecho em que ele fala isso e a gente volta lá no pensamento e vida. Coloca assim. Ele fala assim: segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, o amigo espiritual. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos no campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade. Então, quando ele fala da vontade, aí nós vamos lá no pensamento e vida e vamos prosseguir com o que o Emmanuel traz sobre a vontade. Eu vou reler, nós já começamos a semana passada a leitura dele, e eu vou reler onde que nós paramos e vou prosseguir dali. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo. Começamos no último encontro a falar do desejo. Característica básica do desejo é a ausência de algo. Tudo que está relacionado à impressão de que falta algo em mim, o desejo ele entra. O desejo ele é um caminho da ausência, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência é que enquanto o instinto, enquanto o desejo, ele é a impressão da ausência de algo, a vontade ela não reina na ausência, ela reina naquilo que existe. Ao contrário do desejo, que é a falta de, a vontade ela é a linha que vai caracterizar uma consciência de escolha. Ela está num patamar que a gente poderia caracterizar como bases intuitivas, em que, e nós vamos descobrir isso daqui a pouco, em que a vontade ele é o gerenciador de todos os departamentos que existem na nossa mente. Então ele está na ordem do comando e das diretrizes que teoricamente nos impulsiona a fazer escolhas melhores. Isso é o que a gente tem que guardar, e isso vai ficar lá. Aí ele fala, o departamento da inteligência, trabalhamos no último encontro. Toda a inteligência vem da onde? Da onde que vem a inteligência? A inteligência nasce dos instintos. A repetição das experiências geram, com o passar do tempo da evolução, geram o que nós chamamos de inteligência. E essa inteligência ela vai se desenvolvendo, quanto mais complexo a realidade do ser humano, mais inteligente ele vai ficando. Ela tem essa capacidade. A inteligência não tem uma componente fora da experimentação material, né? Tipo assim, ela não tem aquela coisa... Ela se torna fora quando ela associa. Então, por exemplo, você tem uma determinada experiência. Aí você vai responder igual aquele estímulo chega ali para você. Mas quando você vai usar essa mesma experiência com outra área, outra linha, ela vai te dar outras respostas. Aí nós começamos a fazer uma linha de associação. Quando você cria a linha de associação, você criou um terceiro elemento. E ela tem uma influência direta sobre... Minha pergunta é sobre o seguinte, eu entendi um pouco, mas assim, a minha pergunta é a seguinte,
quando você olha para uma máquina hoje, a mais possante de todas, a mais inteligente, com inteligência artificial, tudo, você sabe que aquilo ali nunca vai ser um ser humano. Então tem uma componente de inteligência que falta ali. Essa que é a componente que eu estou te perguntando. Qual que é essa? Porque essa que você está falando aí, da experimentação material, é a componente que a máquina também aprende. Qual é o elemento que a máquina não vai ter jeito de aprender nunca? Não sei. Não? Os Os estados de natureza emocional. Entendi. A máquina ela não consegue. Dizem que ela vai conseguir, mas eu acho por enquanto, muito difícil que ela consiga, porque as linhas da emoção, existem 3 campos distintos nessa área: emoção, sensações e sensibilidade. 3 linhas distintas. Não é a mesma coisa, uma coisa não é a outra. E elas estão totalmente interligadas. No aspecto conjunto mental, essas 3 áreas, elas têm uma ação conjunta, apesar de serem muito distintas uma da outra. Qual área? O sentimento, emoção e sensibilidade. 3 coisas distintas. Tá, isso. Onde que elas estão? Que esse é um grande desafio. Onde que está a minha emoção e a sua? Tem alguma área? Não, ela não tem uma área física, que você fala assim, a área no cérebro, existe o cérebro motor e o cérebro de sensações, que ele consegue gerar informação de respostas, porque ele tem características de dor, ok? Estímulo material. Ele é um estímulo material. Esse não é. Onde que está a área dele? Em lugar nenhum. Aonde ninguém nunca vai conseguir gerar uma. Está no espírito. É um ser que sente. Então essa é a parte da inteligência que nós não vamos capturar com a máquina. Não capturamos porque a gente não sabe como é que ela funciona em nós. Você está entendendo que a base dela não está nas linhas de percepção imediata. Ela é como se fosse assim, ela não é material, ela é energética. Mas ela não é energética. Não é. Ela é vida, ela é viva. É difícil de claro. Porque é como se fosse assim, eu estou triste. Onde que em mim está triste? E qual é a área cerebral que está assim? Tristeza. Tudo tem tristeza. Tudo está interligado naquele momento. Então esse campo, muito difícil que o ser humano consiga transformá-lo em uma resposta de uma inteligência artificial. Muito difícil. Assim como não existe um remédio para tristeza, existe para depressão, mas não tem o da tristeza, não tem o da... São áreas que elas são muito... Nós nomeamos uma estrutura que ela é maior do que o nome, ela é mais do que o nome, ela transcende ao nome. Então tudo que transcende, nós sabemos quase nada. Sabemos quase nada. Você vê, se falar da emoção é possível, porque nós podemos caracterizar que a emoção é um reflexo. Então, por exemplo, você escuta uma música que te lembra algo do passado, aí ela te sensibiliza. Ou você escuta um tom de voz que sensibiliza, dependendo do tom que ele é utilizado, aí ele repercute em nós como uma sensibilidade. Você fala, nossa, que música maravilhosa, que impressão. Beleza? Você captou aquilo. Captou por onde? Por onde nós captamos? Nenhum dos 6 sentidos. Entendeu? Como é que isso aqui? Aí você fala assim, beleza. Olha, nós estamos falando da sensação. Vou falar de uma emoção. As sensações nossas, por exemplo, sensação tátil tem a ver com o sistema nervoso, pele. Aí eu percebo o chão, percebo a temperatura das coisas, eu consigo entender como a visão ela consegue captar algo, beleza? A audição, todos os estados de percepção relacionado à sensação, ele é um estado vibratório. Ele é movido por ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias,
que permite o uso dos sentidos, elas são capazes de afetar o que em nós? Aonde? Por exemplo, o órgão da visão não é a minha visão. Ela está lá nas estruturas cerebrais da área occipital e ela consegue decodificar tudo que a visão periférica aqui consegue captar com fotos luminosas. Fotos têm uma ação sobre a retina, sobre as estruturas, e ela gera informações lá dentro. Lá dentro da onde? Acho que a epífise faz uma transição, né? Faz uma ponte com isso aí. Ele está falando isso. Faz uma transição profunda em tudo isso. Eu acho que é a glândula espiritual também, né? É a glândula espiritual. Então, quando a gente esbarra nesse contexto não material, como é que nós poderíamos criar algo não material? Não tem jeito. Não tem jeito de pesquisar cientificamente, porque não tem jeito de experimentar. Muito difícil que a gente consiga fazer igual Frankenstein. Criar uma estrutura, um ser que ele tem raiva, ele não tem raiva, não sabe nem o que é isso. São campos que transcendem, são extremamente transcendentes. E o ser humano por si só, ele não sabe dizer por que é assim. Não é um órgão, não é uma estrutura, que você vai lá, porque todas as células têm tudo. Toda célula tem tudo, mas o que nós sabemos da célula hoje? Que tem tudo. Tudo que nós conhecemos, ou seja, tem tudo que eu conheço e tem tudo que eu não conheço. E está lá. Ele tem a contraparte dele que faz todo esse movimento. Então, eu particularmente acho muito difícil, só a evolução. Mas nós não podemos falar um não fechado. Eu acho muito difícil que a gente consiga criar uma estrutura nessa condição. Então, o Departamento da Inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O Departamento da Imaginação. Imagem. Toda a imaginação está baseada em qual tempo? Passado. Toda a imaginação é uma estrutura do passado, gerando uma linha também transcendente, porque quando você tenta pensar no futuro, você quer elaborar algo, criar algo, só que ninguém cria algo de nada. Nós criamos algo de alguma coisa. Então, alguém fala assim, eu quero criar uma roupa que ela não exista aqui ainda. Para ele criar uma roupa que não exista, ele só pode criar baseado nas roupas que já existem. Ele tem uma linha de referência. Então, a imaginação, ela por que ela está vinculada diretamente ao passado? Porque ela só lida com aquilo que nós demos nome e identificamos. Ela só trabalha com o identificado. Nenhuma imaginação como produzir algo que eu não conheço. Como produzir algo que eu não conheço. Porque o não conhecer está dizendo que atrás dele tem o vazio. Conhecido. Não tem vazio. Tem o conhecido. Porque nós não conhecemos o não conhecer. Nós só lidamos com a linha do conhecimento, da coisa que nós já conhecemos. Então, a imaginação, porque imaginar é uma memória. É uma elaboração de memórias, de registros dentro de nós. Registro é algo que marcou. Registro é algo que ficou. Então, ele está totalmente vinculado às áreas, teoricamente, da ilusão, teoricamente de coisas do passado. Mas ele coloca lá, o departamento da imaginação amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem
os investimentos da alma. Então ele para ali. Então ele colocou vários departamentos. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Esse departamento aí o anterior, esse aí está contido no psiquismo, né? O departamento das imagens. O das imagens e o da memória estão muito interligados. Mas isso aí é que a gente chama de psiquismo, né? O departamento das áreas do psiquismo, Mas só o da imagem, o psiquismo. Ou o psiquismo inclui o da memória também? Da memória também. Não existe imagem sem memória. Entendi. Então o que que a imagem a imagem tem a ver com a identificação de algo. Entendi. Então, a identificação no sentido de que nós demos um sentido para aquilo. Cadeira, alguém deu o nome de cadeira, você está sentado nela e ela tem a função de nos acomodar. Mas quem elaborou esse nome? E o nome cadeira caracteriza a cadeira. Mas a minha mente, a sua, ela já está bem elaborada, você cria a sua, ou quis ter a dele, eu tenho a minha. Você só conhece a minha quando você vê ela. Porque se você não vê, você cria a imagem. Baseada onde? A imagem que você cria, eu falo assim, você é um quadro do Cristo que ele apresenta estendendo a mão. Vem alguma imagem na sua cabeça? Vem. Da onde que ela surgiu? Com certeza. Um condicionamento. Tá? Entende como ela é do passado? Tem que ser algo que você já registrou, seja ele qual for. Se você não tem um registro sobre ele, porque não tem como eu falar do desconhecido. Mas por que ele separou em 2 departamentos? É estranho, né? Vários departamentos. Não, estou falando nesses 2. Isso. Memória. Porque uma coisa é o que eu registro e guardo. Outra é o elemento que experiencia e cria o registro imediato. Está ligado ao sistema nervoso. Se alguém encosta a mão no seu braço, já gerou uma memória imediata. Tá certo? Essa impressão imediata, ela gera uma memória. Que está em qual tempo? Passado. Não, está no presente. No presente. Exato, entendi. Ok? Ela está no presente. Memória. Aí você chega em casa e tem a impressão do toque. Agora ele está em qual tempo? Passado. Passado. Então a memória ela tem a capacidade de registrar algo do próprio corpo espiritual que está acontecendo aqui agora, mas a imagem é alguma coisa que já foi instituída. Não vai surgir imagem do nada. Vai existir imagem de algo já captado, já elaborado, de uma forma ou de outra. Beleza? Por isso que ele faz a separação entre um campo e outro. No departamento da imaginação, ele coloca o ideal, que o ideal e a sensibilidade é ampliação de impressões, seja para mais, seja para menos, uma hipersensibilidade como uma baixa sensibilidade. O ideal ele está em que o ideal ele significa o quê? O que é o ideal? O equilíbrio? Não. O ideal é que o Rodrigo, quando eu estou dizendo isso, eu estou falando de qual tempo? Não. Futuro. O ideal é que você agisse assim. O ideal é que nós conseguíssemos, que ainda nós não conseguimos. Ele pertence a uma linha de futuro. E o ideal, ele pertence a uma linha de futuro porque ele está totalmente relacionado ao campo da fé. Por isso que ele está nas linhas da imaginação, do sonho. Você tem que sonhar, porque quem não sonha não arrisca. De tanto sonhar, nós nos movimentamos. O sonho está em que nível quando você sonha? Teoricamente, o sonho é da natureza da irrealidade. Só que não é verdadeiro, porque você está deslocado do corpo e você pode estar tendo experiência no mundo espiritual que tem um registro no seu sonho, misturado a impressões que você já teve. Essa mistura ela sempre vai ter. Você pode estar tendo uma experiência
que aí você acorda e fala assim, eu sonhei com Urquiza. Não foi com Urquiza que você sonhou. Você sonhou com alguém que lembrou Urquiza. Quando você acordou, você tem certeza que foi com Urquiza. Não é com Urquiza, porque para ter sido com o Urquiza tem que lembrar do sonho que você teve. Se ele não lembrar do sonho que você teve, ele não estava no seu sonho. Eu vi Entendeu isso? Uma vez eu vi que tinha um livro que a gente tem um cérebro espiritual e o cérebro físico. E os dois são diferentes um do outro, né? Apesar de estarem conectados. Completamente. E quando a gente está dormindo, a gente está usando o cérebro espiritual, não o cérebro físico. Acho que a confusão acontece quando você acorda, porque os dois... Eles estão acoplados, eles estão ligados. Os dois misturam, né? Mistura, os dois estão interligados. Você mistura o psiquismo do cérebro físico com... Porque o cérebro espiritual ele é a sua evolução, é o ser da evolução. O cérebro físico ele tem a ver com a condição atual. Ele tem a ver com a evolução, mas ele funciona no contexto das impressões que eu tenho e daquelas que eu ainda vou desenvolver, mas no imediato. Que eu tenho potencial para desenvolver. O cérebro espiritual não, ele já é um arcabouço aí mais complexo. E os órgãos sensitivos do espírito são maiores, né? São mais amplos. São mais amplos, tem um número maior. Porque é um estado vibratório. Mas vamos lá. Mas sem dúvida. Né? Dá para entender isso o corpo espiritual. Quando a pessoa desloca do corpo, essa estrutura deslocada e o corpo aqui inerte nas linhas do sono profundo, a ação desse espírito nessa realidade é completamente diferente da ação dele quando na Terra. Porque está no mundo espiritual. O mundo espiritual é a mesma coisa da Terra. Pode ter lugares completamente diferentes do que nós estamos acostumados. Pode ter. Então, ali é um universo. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade é a gerência esclarecida. Como assim? Onde está isso? Cá para nós. Se você falou que o desejo vem do vazio, a gente então... Da ausência? Então a gente não tem vontade, a gente só tem desejo. O tempo todo. Certo? Do nosso nível evolutivo, tô falando. Nós não temos desejo o tempo todo? A gente praticamente não tem. A vontade não é contra o desejo. Não é. Não é? A vontade não tem, ela não é o desejo, ela não está interligada ao desejo. Ela está na ordem de esclarecer algo, de te influenciar em alguma coisa. Só que eu vou tornar isso mais complexo. Nós estamos aqui agora, beleza? Eu desloco do corpo pelo sono, vocês deslocam do corpo pelo sono. Chegamos ao mundo espiritual. Fora da matéria física, tem uma colônia que tem algum amigo espiritual dando uma palestra, trazendo uma informação. Nós estamos participando dessa reunião que está tendo no mundo espiritual. Quando eu chego lá, na minha linha de sono, no meu estado vibratório, você no seu, o Cris, a Claudinha, cada um na sua linha evolutiva conquistada até onde nós estamos. Nós estamos lá. Aí chega um amigo espiritual e fala assim, gente, vocês precisam ter muita confiança no futuro. Não se deixem abalar por situações difíceis que a Terra tem passado. Quando ele está dando essa informação diretamente para nós, qual é a impressão que nós vamos ter? E essa informação está vindo de quem? De uma consciência que está no nosso nível ou no nível acima do nosso? Nível acima. Surge então essa informação para nós de que maneira? Porque olha a vontade. A vontade é a gerência esclarecida. Então a vontade é intuída pelos espíritos superiores, né? Entendi. Entendeu essa doideira? É que separar isso, o desejo é dentro de nós. Desejo é ausência de tudo, de ausência de qualquer coisa que eu acho que eu não tenho, que você acha que não tem, então você quer algo, você busca por algo que nós não encontramos em nós. Se tivesse em nós, eu ia ficar procurando? Eu ia ficar querendo? Não. Então, nós vamos descobrir que a vontade, que é a área esclarecida,
só pode ser um lugar onde tem influências de natureza superior. Está em nós ou fora de nós. Entendeu a complexidade disso? Que tem a vontade de Deus, que é mais... Meu amigo, eu vou dizer que nisso está tudo. Porque o Espírito Superior falando comigo, ele representa quem naquele contexto? Deus aí. Para nós é Deus. Ele deixa de ser Deus quando ele chega na linha evolutiva dele. Agora, quando eu chegar na linha evolutiva dele, aí o Deus que vai... É outro Espírito, mais louco. Beleza? Guardem isso, que isso aqui é a coisa mais incrível. Quando eu li isso aqui, descobri, eu falei, gente, o que é isso? Que coisa extraordinária. A vontade não está em nós. E esse entendimento é importante para conseguir entender o resto do livro, porque ele fala disso toda hora. Por que nós temos que ter esperança? Fé. Porque a confiança, esperança, fé, a fé raciocinada, ela cria uma lógica. Né? A fé raciocinada é uma lógica, tem uma lógica que eu preciso utilizar, porque a fé cega pode fazer com que eu cometa muitos enganos. Beleza? Pela fé cega, nós pegamos espadas no passado e saímos nas cruzadas matando tanto de gente. Sobre a indução de uma inteligência que achava que interpretando as ações do Cristo, era assim que nós iríamos modificar a realidade. Ou seja, isso não era vontade, era desejo. Desejo de matar. Né? É engraçado. Desejo do homem primitivo, né? Violento pra caramba, conquistador, ele quer desejo conquistar. De se impor. O tempo todo. Então falar assim, vontade de se impor é ruim, né? Desejo de se impor. Semana passada nós terminamos que eu te perguntei. Seja feita a sua vontade. E aí? Até agora tem predominado com a vontade. Seja feita a sua vontade na terra. Seja feita a sua vontade. Muito bem profundo, colocado pelo Cristo. Mas tem funcionado em nós como? A gente só faz a própria... A nossa vontade. Deus, eu preciso disso. Nós buscamos Deus as forças superiores pelo que a gente acha que nós precisamos. Não, a vida traz o que eu preciso. A vida nos dá o que eu preciso, não o que eu quero. O que eu quero é engano. O que eu preciso é correto, ele está na linha evolutiva. Nós não aceitamos. Porque a falta de humildade, aí você lembra da humildade, que também é um reflexo. A falta de humildade faz com que a gente entre no mundo material de que maneira? Dominante. Como se a realidade material fosse a única existente. E o ser espiritual, ele gosta disso. Não é que ele gosta do novo. Ele gosta da coisa nova, da aparência nova. Tudo que é novo, o espírito ele gosta demais. Porque dá vitalidade para ele. Ele não gosta de ser velho. Qual é o espírito que gosta de ser velho? Eu tô gostando, sabe? Vou falar a verdade pra você. Eu jovem sofro com muita besteira. Mas, por exemplo, tem muita gente que chega em determinada idade e está cansado de viver, quer ir embora. Como assim? Eu não vou passar por isso. Entende as nossas loucuras? Tem gente que pede para morrer. Por que existe isso? Muita gente pede para morrer. Por que tem isso? Tem muita gente. Porque tem a visão que nós temos da vida é que é batalha. Não é batalha, ela chama. Aliás, ela é a boa batalha, é a espada da qual o Cristo ele proporcionou uma compreensão para nós, e não a espada que eu saí brigando com todo mundo, enfiando faca no outro, espada, não. É a luta. Espada significa uma luta interior entre o desejo das coisas e o desejo que quer possuir. A gente quer possuir, quer ter. Nós somos os seres que estão o tempo todo no estado para adquirir uma consciência de um estado mais profundo em nós, que é o eu, que é o ser espiritual. Porque o que o ser espiritual precisa? Estando na Terra. O que nós precisamos? Nós precisamos de contato com os espíritos nossos. Muito pouco. Nós precisamos de muito pouca coisa. Muito pouca coisa.
Aliás, nós lidamos com muito pouca coisa, só que a gente vive na abundância. Os desperdícios, gerando leis de causa e efeito, porque nós não vamos levar, nós não vamos carregar daqui do mundo material, ninguém vai carregar, na verdade, nada. Ninguém carrega nada, mas carrega muito. O que nós carregamos? Porque nada não existe, o que nós carregamos? Peso de consciência. Os feitos e os não feitos. O que eu fiz, que gera lei de causa e efeito, e aquilo que eu não realizei. Aquilo que eu podia ter feito, eu não fiz. Então esses pesos levam uma contraparte para nós. Uma frase naquele filme do Ghost, que ele fala no fim, fala com a moça lá que daqui a gente só leva o amor que viveu, verdadeiramente viveu. Esse amor então inclui muita coisa. Né? Muita coisa, o amor familiar, o amor fraterno, o amor real, para quem experimentou, para quem ou tenta experimentar, o amor ilusão, o amor apego, o amor doente. A gente fala que o verdadeiro amor a gente leva. Nós estamos aprendendo ele. Então a vontade é uma gerência esclarecida e vigilante. Por que vigilante? De onde vem a vigilância? O que todo mundo tem de vez em quando? Aliás, o que toda criança tem, o adolescente tem, e no adulto ele tem também, mas quando ele tem uma consciência, ele vai perdendo. Não é que ele vai perdendo. Medo. Não. Nós temos, quando criança, reencarnamos na Terra. O que vai acontecer? A nossa reencarnação vai trazer automaticamente um fenômeno. Qual? Que nós conseguimos identificar e durante as religiões nós falamos dele. O que nós temos quando nós somos crianças e inconsciente as coisas? Intuição? Não. Anjos da guarda. Quem são os anjos da guarda? Aqueles espíritos que dentro de uma linha evolutiva estão um pouco melhor que nós, um pouco melhor que nós. Então, a tarefa deles é permitir que as coisas fluam da maneira que precisa fluir, sem que eles precisem interferir. Mas eles podem intuir quem está do lado. A criança está num lugar perigosíssimo. Ele chega lá e fala, seu filho está ali, ó. Ele alerta. Aí nós temos que ter a vigilância para perceber as intuições quando chegam, vem em forma de intuição, você olha, seu filho está lá no maior perigo, você chega sem assustá-lo, se você assustar ele vai fazer algo e pega ele e tira ele. Anjo da guarda, uma mente vigilante. Os animais, tem um livro do André Luiz que o burrinho deu um coice no dono, que o dono estava batendo, vocês lembram? Nós fizemos uma leitura assim, não sei se ele estava nos mensageiros, estava nos mensageiros, que o animal dá um coice na pessoa e a pessoa estava falecendo lá. Aí chega um grupo espiritual, o que houve, né? Eles vão averiguar aquela situação. Aí o espírito tomava conta do animal, eu tentei segurar, mas não teve jeito, o cara estava açoitando o animal ficou tão irritado que ele deu um coice. Pegou na pessoa, pegou na terra, a pessoa ficava dura no chão lá e começou a falecer. O amigo espiritual tentou. Então, é uma mente vigilante. Se a vontade está diretamente ligado às presenças mais evoluídas do que nós, a mente vigilante é aquele anjo da guarda que está sempre do nosso lado quando nós precisamos. Porque quanto mais consciente a gente é da realidade, o que acontece com os anjos da guarda? Eles não precisam ter Se afastam. contato. Né? Não precisa, porque agora você tá tendo uma linha de consciência que eles vão se afastar. Porque você tem a liberdade de escolha. Eles não vão interferir. Então, eu queria até perguntar sobre isso. Estou até pensando nisso aqui agora. Há muito tempo atrás, a última vez que eu vi, foi o penúltimo,
A gente tinha discutido sobre isso, que o espírito superior, ele interfere em algumas coisas que você está falando aí, mas não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas isso é uma coisa meio paradoxal, né? Porque do jeito que você está falando aí, parece que ele vai interferir no livre-arbítrio. Então, assim, o que você acha que é a explicação para isso? Ele está interferindo ou não no livre-arbítrio? Não, ele tá, vamos dizer assim, ele estaria agindo no externo das nossas escolhas. Vamos ver se a gente entende isso. O Urquiza resolveu do nada que a partir de hoje ele vai beber pra caramba. Livre-arbítrio de quem? Dele. O amigo espiritual, que diretamente ligado ao Urquiza, olha para ele e fala assim, bom, ele vai precisar passar pela experiência, que ele está dizendo que vai. Quando ele começar a agir nas linhas da bebida, o que vai acontecer com o Urquiza? Na liberdade dele, o que o Urquiza atrai? Um grupo de espíritos que estão vinculados à bebida e que não conseguem desvincular da bebida, e agora eles percebem que o Urquiza é mais um elemento que eles vão poder utilizar. Aí esse amigo espiritual, ele vai tentar trabalhar com esses espíritos de forma que eles só possam atuar em cima do Urquiza naquilo que o Urquiza permitir. E não no além dele. Não naquilo que esses espíritos podem estar intencionados na interferência da personalidade. O espírito, o espírito superior age no limite do livre-arbítrio, né? Então por isso que ele age nas muito áreas externas a nós. Ele age muito na criança porque a criança não tem livre-arbítrio. Não tem consciência. Entendi. Por isso que ele age mais, né? Entendi. Ele age no limite do livre-arbítrio. Porque na hora que porque na hora que você desenvolve uma linha de consciência maior, você não precisa dele mais. Né? Não é que você não precisa sempre, mas ele vai interferir cada vez menos. Porque quanto menos ele interfere, mais crescemos. Que é uma conquista interior. Quanto mais os nossos filhos ficam adultos para o mundo, menos influência nós temos como pais. Nós viramos orientadores, amigos, muda tudo. Mas o pai e a mãe vão desaparecer. Mas nós, como pais, interferimos no livre-arbítrio dos filhos, porque nós não somos espíritos evoluídos. Nós não sabemos o limite. Interferimos até onde ele deixar, porque depois ele não deixa mais. Na hora que ele não deixar... Certo. Mas o espírito superior, ele sabe o limite, né? Porque nesse contexto do livre-arbítrio, para modificar, porque se eu pudesse modificar algo nesse sentido, na linha do esclarecimento, não seria interferir no livre-arbítrio, mas que tipo de influência nós exercitamos. Porque nós somos seres influenciáveis, influenciamos. Sim. Que tipo de influência nós recebemos do mundo espiritual superior? Entendeu? Quando é influência do mundo espiritual, quando tem uma influência sobre nós, muda o sentido do livre-arbítrio? De interferências? Influências do espírito superior? Eu acho que não muda. Você não influencia seus filhos? Isso. Você tem uma influência sobre eles. Isso. Nós chamamos essa influência de educação. Onde você coloca o que é bom, o que não é, limita, né? Você vai, um monte de coisa que nós criamos, certo? Isso vai funcionar até que ele se torne adulto. Quando ele se tornar adulto e você continuar criando as regras para ele, vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não, pai, se eu gosto disso, mas eu não gosto muito disso, não. Hoje eu quero fazer assim. Quando ele falar, hoje eu quero fazer assim, ele vai fazer do seu jeito ou do jeito dele? Dele. Qual a influência que você exerce sobre ele agora? Nada. Muito pouco. Aí chega o amigo espiritual. Qual a influência que o amigo espiritual de natureza superior exerce sobre ele? Sem interferir no livre-arbítrio dele. Porque ele não vai interferir no livre-arbítrio, no que ele vai fazer ou não, mas ele pode influenciá-lo. Ele existe. Não tem como ter relações que não se influenciam umas pelas outras. Isso é da natureza. Entendeu? Que isso muda tudo. É o tipo de influência que eu exerço sobre alguém. Porque o espírito superior ele tem consciência da nossa inconsciência. Por isso ele consegue acessar esse campo. Ele age de uma forma justa. Né?
Porque ele tem a consciência do que a gente tem consciência. E o espírito inferior também, só que o espírito inferior revela o meu passado desequilibrado, que fica escondido, chamado sombra. Enquanto o espírito superior ele vai revelar a possibilidade da luz. O espírito inferior não respeita o nosso livre-arbítrio. Ele vai querer dominar a gente. Ele quer dominar porque ele quer experienciar as coisas que ele já experienciou e que ele já perdeu. Isso. Porque ele experienciou quando ele estava na terra, na carne. Ele não está mais, ele está fora dela. Ele está fora dela e está onde, teoricamente? Onde que o espírito está? Quando ele está tentando influenciar uma outra pessoa, dominá-la, onde que ele está? Ele está no umbral. Ele está no mundo espiritual, mas ele consegue enxergar o mundo espiritual? Não, ele enxerga o mundo material e as circunvizinhanças dele, mas ele não consegue enxergar o mundo espiritual, porque se ele enxergasse o mundo espiritual, ele veria a condição dele, não tem essa percepção. Ela é tamponada pela própria condição e limitações que ele tem, porque a mente dele está no passado, ela não está no presente. Se tem uma coisa que altera em nós com muita facilidade, é o tempo. Se eu não acompanhar o movimento do tempo, eu vou ficar em déficit em relação a ele. E o déficit em relação ao tempo, que evolui, que modifica, ele vai modificando, gera os transtornos de natureza mental, emocional. Porque tem muito espírito que chega no mundo espiritual, que fala assim, a minha fazenda, onde que está a sua fazenda? Já ficou aonde? Em qual tempo que está a fazenda do cara que chegou no mundo espiritual? Porque quem tem fazenda no mundo espiritual? Ninguém. A fazenda dele ficou aonde? Lá no passado, lá na Terra, quando ele era fulano de tal, reencarnado naquela época. Ela não existe mais. Para ele não existe mais. Para os herdeiros dele existe, mas para ele não mais. Só se ele voltar a reencarnar naquela família e pode ter possibilidade ou não de que aquela fazenda volte para ele ainda. Ou não. A gente não sabe o que o outro vai fazer nas linhas da evolução dele. Então tem que fechar. Ficou claro um pouco a vontade e a vigilância quando ele coloca nela? Para ser uma vontade esclarecida, eu entendo que só pode ser por meio das influências do mundo espiritual superior. A nossa vontade esbarra no plano espiritual superior. Então ela não é minha. É certo, meu, porque quando você fala em vontade, você tem dúvida. Porque a dúvida está na ordem do... Onde está a nossa dúvida? Passado? Do desejo. Desejo? Eu não tenho. Você pode ver que a gente esbarra desse tempo todo. Você tem dúvida, a falta de certeza, porque você está lidando com uma coisa que não é concreta. Você está correndo atrás da coisa que gera concretude. Nós temos dinheiro para sobrevivência, mas nós não temos dinheiro. E o que a gente faz todo dia? Busca dinheiro. Por que a gente busca? Porque nunca é o suficiente. Mas quem dá a característica de insuficiência do dinheiro? O desejo. Ele está inserido em nós. Né? Porque a gente olha para um lado, uma pessoa tem uma coisa que nós não temos. Aí a gente quer ter o que o outro tem. Quer ter até melhor do que o outro. Se achar melhor para nós, é uma competição. A minha é melhor do que o seu. Aí o outro vai desejar o que eu tenho. Esse é um ciclo. Foi muito bom. Entender a diferença entre desejo e vontade é tão importante para entender esses livros, que ele fala disso o tempo inteiro. Nós vamos fechar. Nos falamos na próxima vez, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço a todos e até breve. Até breve. Fechamos a reunião. Um abraço a todos.